Fala galera, tudo bom? Aqui quem tá falando é o Pablo, você já me conhece do canal. E como vocês viram aí no título, eu trouxe meus dois amigos aqui, o Luca e o Spadoni, que a gente vai apresentar para vocês o método que fez a gente ser aprovado em Medicina na USP de Pinheiros. A maneira que a gente fez para poder estudar de forma eficiente, de não se sentir perdido quando você senta na cadeira para poder estudar. E eu tenho certeza que se vocês ficarem até o final, a gente vai poupar muito tempo de estudo de vocês. E vocês no final vão agradecer com certeza a gente, porque a gente vai ajudar vocês de maneira assim, incrível. Então, para começar, nós vamos falar um pouco dos nossos resultados, nos nossos desempenhos nos vestibulares. Novamente, meu nome é Pablo, eu passei aqui em Medicina na USP de Pinheiros, pela FUVEST, eu também passei na Unicamp e em 2 concursos militares. Eu não joguei a minha nota do SISU em nenhuma faculdade, porque eu já tinha passado pela FUVEST, mas no total foram 157 acertos, foram 34 em linguagens, 40 em humanas, 43 em natureza e 41 em matemática. Então, eu sou o Luca, eu também fui aprovado em várias faculdades públicas aí de medicina. Fui aprovado pela USP, 16º lugar, passei pelo Enem, no qual eu tive 166 acertos. Fui 4º lugar da Unifesp, 1º lugar no Einstein e também aprovado na Unicamp, né? Então, galera, meu nome é Pedro Spadoni, eu também fui aprovado aqui na Medicina USP pelo Enem, com 840 de média e 832 de média sem peso. Foram 156 acertos e anteriormente eu também tinha sido aprovado na Federal do Mato Grosso e na Federal de Grandes Dourados. Pois é, galera, vocês devem ver esse resultado, né, e nem devem imaginar tudo que a gente passou para chegar até aqui, né. Quando a gente fala assim, às vezes dá uma impressão que é fácil, que a gente é diferente e tal, mas a verdade é que a gente passou provavelmente por exatamente as mesmas coisas que você está passando, sabe? A gente teve muita dificuldade no processo, até foi um tempo, né, estudando, tentativa e erro, procurando as melhores maneiras e tal. Eu mesmo, fiquei meu 3º ano estudando e mais 2 anos de cursinho só na tentativa e erro para conseguir passar aqui, né? E a gente teve muitas dificuldades, né? Eu vou falar um pouco sobre uma grande dificuldade que eu tive, que foi de saber o que fazer na hora de estudar mesmo, sabe? Quando eu mudei de cidade no meu 3º ano para começar a estudar, e aí eu não tinha esse costume de estudar, e aí eu assistia às aulas assim, de manhã e tal, e aí chegava à tarde e eu não sabia o que eu fazia, não sabia se eu pegava a matéria do livro e lia, não sabia se eu lia as minhas anotações, se eu fazia o exercício antes ou depois, eu não tinha exatamente um plano de ação para seguir. E aí tinha alguns pontos muito ruins disso, né? Um deles é que eu procrastinava muito, né? Porque eu não sabia exatamente o que tinha que fazer, você não sabe o que tem que fazer e aí você acaba não fazendo, né? Qualquer distração te pega, você começa a fazer outra coisa. E outra sensação horrível que isso gerava é de você não conseguir subir resultado no simulado, sabe? Parece que você gasta tempo porque você tá ali no ambiente, você tem aquela sensação de que você tá estudando e tal, e chega no simulado e vê o mesmo resultado, sabe? Pablo, você tem alguma dificuldade assim? Mano, eu também, também não sabia o que fazer, eu sentava e não sabia o que fazer, muito por eu não ter feito cursinho presencial. Eu não fiz cursinho presencial, eu estudei online, de maneira online, eu assinei algumas plataformas digitais e algumas aulas que eu não entendia muito nas plataformas, eu procurava no YouTube, então eu tive que criar ali um arcabouço de canais, assim, que tive que ver vários canais para poder ver qual canal que o professor ensinava bem, que eu gostava da didática dele e tal. Isso demandava tempo, eu tinha que ver várias videoaulas, eu não tinha aquele apoio que o cursinho presencial dá, de o que você tem que estudar no dia, exatamente os exercícios que tem que fazer, tudo que o pessoal segue. Então eu tive que criar eu mesmo, então tive que criar um cronograma, tive que ver qual horário que eu estudaria por dia, cada matéria, como que eu ia dividir isso. E isso me gerava muita angústia, eu ficava às vezes sentado e falava, mano, o que eu faço hoje? Não sei o que eu vou fazer. Então, isso demandou muito esforço, muito estudo, muito tentativa e erro, como o Spadoni disse, de nossa, isso aqui não tá funcionando, fazer resumo tá funcionando, não sei, será que tá? Aí eu tinha que ver o resultado no simulado e tal. É ruim porque tipo, você gasta tempo com alternativas que às vezes não funcionam, né? Exato. Aí tipo, você pega uma matéria e fala assim, vou estudar ela desse jeito. Aí no final não funciona e você fica meio que com um gap ali, né? Sim. Espaço. Aí você fala, caraca, eu queria estar estudando do jeito que eu tô estudando agora, desde o começo. Sim, quando você descobre, né? Quando você descobre, exato. Que tá certo. Eu também, rapaziada. A minha trajetória não foi muito diferente da deles. Eu saí do 3º ano do ensino médio, não tendo ideia de quão difícil era passar no vestibular de medicina. Eu também não tinha ideia de como
poderia estudar para superar essas dificuldades. Então, eu tinha muita deficiência em português, muita deficiência em geografia, muita deficiência em redação. Eu não conseguia sentar para escrever uma redação assim em 1h30. As ideias não saíam, eu não tirava notas perto do que eu precisava tirar para passar no vestibular. Geografia era um desastre para mim, eu saí assim, não sabendo muita coisa. E matérias de humano em geral, como português. Além disso, também tive alguns problemas em casa. E eu custei muito até aprender um jeito eficiente de estudar, sabe? Um jeito que eu conseguisse manter a matéria. Eu tinha na minha cabeça que estudar era sentar ali, ficar umas 5 horas seguidas lendo um livro e estava feito do dia, sabe? Mas a verdade era que passava um dia, até horas assim, eu tinha acabado de esquecer todo o conteúdo. Até por uma mania meio viciosa que eu tinha no meu ensino médio, que era estudar um dia antes da prova. Então, para mim, estudar assim foi isso. Era pegar a matéria, ler um pouquinho, decorar rapidão e fazer a prova no outro dia. Só que isso não se aplica para o vestibular, né? Depois você esquece tudo. Exatamente. Até porque o vestibular ele pede que você tenha rotina, né? E é essa rotina que eu não tinha conseguido criar. Não sei se vocês tinham rotina na escola. Tem que ter tipo uma sistematização assim também de revisão e tal, essas paradas, né? Não, mas como o Luca falou ali, em relação à redação, a deficiências em matérias de português, de geografia, eu também. Assim, eu lembro que as primeiras redações que eu peguei pra fazer, primeiro, era no vocabulário, não tinha nenhum vocabulário, não sabia sinônimo. Então, eu sentava, eu lembro que a primeira redação eu fiquei assim, um dia inteiro pra tentar fazer. Então, escrevia, achava que estava horrível, pesquisava formas de iniciar, introdução, enfim. Também, história, também era uma deficiência muito minha, eu não sabia o básico, não sabia, por exemplo, o que significava burguesia, não sabia o vocabulário de história. Então, assim, todas as dificuldades a gente passou, entendeu? A gente precisou de criar uma base, a gente precisou de entender como funcionava o vestibular para poder aplicar isso no dia a dia. E é que nem ele falou, eu lembro que no terceiro ano do ensino médio, no último semestre eu não tinha feito nenhuma redação para vestibular. Porque, pra mim era uma dificuldade muito grande e eu tinha desistido, sabe? Pra mim era tempo perdido que eu poderia estar estudando outras matérias. E mesmo essas outras matérias que eu estava estudando, eu estava estudando de forma errada. Né? Pois é, gente, assim, ó, o que a gente quer mostrar pra vocês aqui nesse vídeo é justamente um plano de ação, assim, né? Pra você pegar e estudar qualquer coisa que você quiser e conseguir reter, né? Conseguir levar até o final do ano, assim, pra chegar na prova com conteúdo fresco na memória. E, gente, isso, assim, é o que é responsável por a gente estar aqui e também, assim, é universal, assim, é baseado na atividade do estudo, né? Então, quanto maior o seu esforço, quanto maior a sua atividade, maior você vai ter um resultado melhor, você vai conseguir lembrar mais, você vai conseguir aprender melhor, se desenvolver mais, fazer os exercícios com maior facilidade e tal. E é isso que a gente quer trazer para vocês aqui, então continue aí que a gente vai começar a detalhar esse esquema para vocês agora. Eu acho que a ideia geral a gente contou nossa história, vocês viram que a gente também passou por várias dificuldades durante o processo vestibular. A gente também sofreu muito, eu, por exemplo, fiquei bem deprimido durante os anos vestibular, eu assim, não saía de casa, eu passei por um momento muito ruim. Só que a ideia desse vídeo, então, é que vocês não tenham que passar por isso, não tenham que passar por isso de novo para conseguir ser aprovado na faculdade. Eu lembro do primeiro ano que eu prestei, eu ainda estava no ensino médio, e eu lembro que chegou assim, tava chegando a prova lá para outubro e tal, e eu pensei, caraca, falta ainda, sei lá, metade da matéria para estudar, falta metade do conteúdo, ferrou, o que eu faço? Tentei ver aulas seguidas, aí acabava que eu não fazia nenhum exercício, não retia nada, porque então aí foi me dando crise de ansiedade, no final eu ficava ferrou, e chegou e assim, a prova refletiu o estado que eu tava. Eu tinha muita dificuldade pra dormir, você pira? Também. Tipo, parecia, eu voltava do cursinho, eu tava elétrico ali, aí tipo, fazia um exercício físico, alguma coisa, e mesmo assim a cabeça não desligava. Assim, preocupado com que você não conseguiu às vezes ver tudo que tinha programado para ver no dia, aí você deita preocupado, você fica pensando no que você vai fazer no outro dia, se você tipo, vai... Principalmente de você ver, tipo, não fazer a coisa que você tem que fazer na hora certa, tá ligado? Sim. Você tá lá no lugar que você tem que estudar, aí tipo, você, às vezes, no meu caso, por exemplo, por não saber o que fazer, eu procrastinava. Aí chegava em casa e ficava com a mente fritando ali, porque eu não tinha feito tudo que eu precisava fazer, né? E todos esses fatores psicológicos que a gente está mencionando aqui são tão importantes quanto o seu conhecimento técnico da matéria, entendeu? Reflete na hora da prova, é inevitável. 100%.
Então, você se organizar desde cedo, você ter uma rotina bem traçada, estratégias, é tanto diferencial para o teu aprendizado quanto para você manter uma saúde mental aí até o fim do ano. Sim, porque quando você tá programado com o que você vai fazer, quando você cumpre os seus objetivos, quando você coloca um cronograma, o que você vai fazer naquele dia sem ser absurdo, que você realmente, quando você entende o que você precisa estudar, o que você vai conseguir fazer naquele dia, e você consegue no final do dia fazer tudo aquilo, você deita melhor, você dorme melhor, você acorda no outro dia mais disposto, você acorda mais inspirado, mais motivado. É um planejamento, né, mesmo. E assim, ó, é uma grande diferença, né, porque igual eu falei mesmo, você não sabe o que fazer, você acaba não fazendo, né? E da mesma maneira, isso vai refletir no seu psicológico, né? De certa maneira, que você vai fazendo cada vez menos e aí chega uma hora que você fica desesperado. Enfim, né? a gente tá dando umas pinceladas aqui, mas a gente já vai adentrar nessas dicas daqui a pouco no vídeo. Então, galera, depois que a gente passou por todas essas dificuldades e a gente conseguiu alcançar a nossa tão sonhada faculdade, a gente se encontrou, a gente trocou essa ideia que a gente está trocando aqui. E a gente percebeu que tinha muita coisa em comum entre a nossa preparação. Muita coisa que o Spadoni fez que eu fiz, que o Luca fez que todo mundo fez aqui. E a gente meio que pensou, cara, a gente devia passar isso pra frente, passar pro pessoal que tá passando pelas mesmas coisas que a gente passou, entendeu? Eu lembro até que no dia a gente começava a falar assim, mas você fazia tal coisa também? Aí o outro fazia, eu fazia isso aí também. Exatamente. A gente passou horas rindo assim, porque era muita coincidência pra ser verdade, entendeu? Sim. Então meio que a gente metodolizou isso e transformou num passo a passo que o Spadoni vai falar aí pra vocês. Então, galera, o que a gente fez, na verdade, é um plano de ação para você não se sentir mais perdido na hora de estudar qualquer coisa que você for estudar, né? Então, eu vou explicar para vocês como que funciona, são 5 passos para vocês estudarem e reterem, né? Não esquecer. É lógico que um deles é a revisão, né? Mas, galera, se você fizer tudo que a gente falar aqui, começar a aplicar desde o momento que esse vídeo terminar, até o final do ano, eu tenho certeza que vocês vão passar onde vocês quiserem aí. E basicamente funciona assim, gente. O primeiro passo, né, é você receber a informação. Então, a gente chama de estudo passivo. Você está sendo passivo diante do estudo, você está só recebendo ali, tentando entender os conceitos, pegando a linguagem e tal. E o que é legal de ressaltar nesse primeiro passo, que é o estudo passivo? É que o importante nessa hora mesmo é você entender, né? Você se acostumar com os conceitos. Então, por exemplo, normalmente você vai estudar toda a ciência e tal, tem uma linguagem própria. Então, nessa hora do estudo passivo, é hora de você entender a linguagem, entender os conceitos, entende? Claro que eles têm exceções. Por exemplo, é muito comum em matemática, por exemplo, que as coisas não são tão teóricas. Você não entender tudo nessa hora no estudo passivo, entender melhor nos exercícios, né? Mas não se preocupe, o foco aqui é entender. Se você não entender alguma coisa, continua o passo a passo. E se você no final não entender, você vai atrás de ajuda, vai atrás de algum professor, de algum amigo. Pode mandar mensagem pra gente aí também. Mas enfim. Então anota aí, o primeiro passo é o estudo passivo, exatamente. Segundo passo é você elaborar um resuminho. Um resuminho que a gente chama, é um resuminho de pouquíssimas palavras. Você só vai colocar as palavras-chave e as palavras que te fazem lembrar ali do restante do conteúdo. Quanto menos palavras tiver ali, melhor. Um detalhe que eu esqueci de falar sobre estudo passivo, que é importante e legal de falar, é que você tem que pegar no mínimo 2 fontes. Primeiro, para você entender melhor, né? Porque você vai ter 2 versões diferentes. Segundo, para você ver os pontos que cruzam e perceber quais pontos vão ser mais relevantes durante o seu estudo. Vou dar um exemplo no meu estudo, que eu estudava pelas videoaulas, como eu disse, e ao mesmo tempo eu também estava com uma apostila. Eu baixei umas apostilas online, que você consegue encontrar pela internet. Então eu via a videoaula do professor e ao mesmo tempo eu ia lendo a apostila. Então, assim, tinha informações que convergiam, que o professor falava que tinha apostila, mas tinha coisas que o professor falava, talvez algum macete, alguma curiosidade que te ajude em alguma questão, que não tem normalmente na apostila. E também tem coisas mais técnicas, mais específicas que tem na apostila que o professor às vezes não fala. E você juntando isso, você consegue montar um arcabouço, montar um conteúdo muito melhor, muito mais completo na sua cabeça. Exatamente. E aí você vê como que a gente aplicava o Pablito, por exemplo. Ele não fez o cursinho presencial, então ele aplicava ali, via a videoaula, acompanhava na apostila. Eu, no meu caso, eu via a aula de manhã
e estudava, lia a apostila de novo à tarde, né? Revia as minhas anotações, que é o material da aula, mais a apostila. Então já tem duas informações, já está bem suficiente, assim, duas fontes, né? E aí você passa depois para o resuminho. O resuminho, ele é muito importante porque é onde você vai treinar a sua memória. Gente, para qualquer exercício de vestibular que você vai fazer, você precisa basicamente de duas coisas, que é você lembrar de informações, que são os dados, né? E lembrar dos raciocínios, que é onde você vai, você vai desenvolver isso melhor nos raciocínios, né? Mas basicamente, quando você tá no resuminho, que é o segundo passo, você vai treinar a sua memória. Então, é legal assim, ó, você fecha todos os seus materiais, fecha tudo que você pode ter de consulta e tenta fazer um resuminho condensando toda a matéria ali em pouquíssimas palavras. Só o que vai te lembrar, as palavras-chave e tal, e vai fazer aquilo ali totalmente de memória. Desculpa. Tô tendo dificuldade para fazer tudo de memória, tô tendo que fazer muitas consultas. Aí você pega os materiais de novo e faz o estudo passivo de novo de maneira mais dinâmica. E é legal que quando você vai pegando prática nisso, nesse esquema de 5 passos que a gente vai mostrar para vocês, você vai conseguindo aplicar cada vez com mais facilidade. Você já sabe o que você tem que fazer e tal, vai ficando tudo meio automático e você consegue aprender de maneira muito mais fácil, né? Então o estudo também fica mais preciso, porque quando você perceber que você não está lembrando certos aspectos, quando você for ler de novo lá no estudo passivo, você vai procurar essas informações-chave, entendeu? Não vai ser aquela coisa de ler o livro inteiro ou ver a aula inteira do professor, né? É mais direcionado. Mesma coisa na revisão lá na frente, né? Você vai já mais direcionado. E outra coisa, quando você também percebe que você esqueceu alguma informação, nossa, eu esqueci essa informação, isso fica gravado na sua cabeça. Então, tipo assim, porque quando você erra, isso meio que fica assim, nossa, eu errei aquilo. Então, fica gravado. Então, quando você for de novo lá no livro, você vai pegar aquela informação e você vai ver que você vai reter aquela informação que você esqueceu muito, muito melhor. Exato. E aí você vai ver que nesse ponto é complicado, é difícil você lembrar de tudo, vai ter coisa que você não vai lembrar e tal. Mas, assim, ó, é prática. Você vai treinando e aí você vai conseguindo, sua memória vai ficar afiada, né? Esse que é o objetivo mesmo. E aí, depois que você passa por essa fase, é importante falar também que o resuminho, ele vai ser uma referência sua daquele conteúdo pro resto do ano. Então, assim, ó, por exemplo, será que eu tô lembrando bem daquela matéria? Aí você vai pensar, vai tentar lembrar do seu resuminho. Você conseguiu lembrar da maior parte, tá bem? Então, tô bem e tal. Agora, não consegui lembrar, pode significar que você precisa de uma revisão, entende? O seu resuminho vira uma referência, assim, você sempre vai estar usando ele o tempo todo ali, durante o seu estudo até o final do ano, daquela matéria. Então, você terminou o exercício, ou terminou o resuminho, você vai para os exercícios agora. Que agora é a parte de você desenvolver os seus raciocínios. E que tem um detalhe muito importante aqui, que também conta na memória, é você reescrever o resumo o tempo todo nos exercícios. Então vamos dizer, tem uma fórmula que está no seu resumo, que ela apareceu 15 vezes nos exercícios. Escreve ela 15 vezes, sabe? Tem um conceito lá que apareceu 10 vezes. Puxa uma setinha as 10 vezes e escreve os outros conceitos associados a eles, entende? Vai treinando a sua memória a lembrar na hora dos exercícios do seu resumo, entende? E é bom que quando você vai fazendo isso, você percebe o que o exercício mais cobra. Então, se você usou aquela fórmula ali 10 vezes, pô, o exercício cobra muito essa fórmula, então essa fórmula é importante. Se aquele conceito ali você percebeu que você anotou ele de novo várias vezes, então, pô, aquele conceito cai muitas vezes, então é importante. Exatamente. E você vai criando memória, né? Você tem que reescrever. E é importante também, nessa hora você tá com o resumo fechado, né? Novamente, o exercício que você vai fazer é como se você estivesse meio que simulando ali uma prova, um simulado, entende? Então fecha os exercícios, não consegui lembrar, cara, pula a questão e deixa pro final, entende? Tenta responder ela no final para você realmente ter esse negócio do esforço. Tudo, na verdade, funciona a partir do esforço, né? É o que a gente chama de atividade do estudo. Você tá ativo, você se esforçar. Então, por exemplo, você se esforçar para lembrar vai fazer você reter mais. Você se esforçar nos exercícios para criar um raciocínio vai fazer você reter aquele raciocínio melhor. Até puxando um pouco para medicina aí, o cérebro é uma máquina eficiente, gente. Então ele só guarda aquilo que é importante para ele, né? Não tem por que ele armazenar uma informação que para ele não vai ser útil.
Então, um ponto geral desse método, né, desse modo que a gente está ensinando aqui para vocês, é mostrar para o seu cérebro qual informação deve ser guardada, entendeu? Qual informação ele tem que olhar e falar, isso aqui é útil para mim. Ah, mas vou escrever lá 10 vezes a fórmula. Meu, é você indicando para tua cabeça que aquela informação ali tem que ser guardada, entendeu? Senão você vai olhar para aquela fórmula, escrever uma vez, sei lá, aí então você vai falar, não tem porque eu gastar energia guardando isso aqui. Exatamente. Exatamente. Então assim, ó, gente, fez esses 3 primeiros passos, né? Estudo passivo, o resuminho e o exercício. É interessante que a gente chama o resuminho e o exercício da parte de esforço do método, que é justamente onde você vai estar esforçando sua cabeça ali, vai estar esquentando e tal, para você conseguir reter melhor as informações e dar esse sinal para o seu cérebro, né, que você não deve esquecer aquilo. Então, gente, terminou os exercícios, você vai corrigir os seus exercícios, né? Como que você vai fazer isso? Primeiro, você vai fazer uma correção rápida, só vendo o que está certo e errado mesmo, passando mais por cima, ver as alternativas, ver a questão central, se for questões dissertativas, os pontos centrais, né? Ver se você está chegando perto já do seu resultado que você quer ou não, entende? Então, por exemplo, a gente tem uma métrica aqui legal, que é, por exemplo, para as matérias que você tem afinidade, que você costuma acertar muito, para vestibulares muito concorridos, igual é a USP, igual é a Unicamp, Unifesp, você tem que estar chegando perto ali dos 100%, sabe? Tipo, tá mais de 90% de acertos e tal. E é nessa hora que você vai avaliar isso. Será que eu tô bem? Será que eu devo refazer os exercícios que eu errei? Será que eu vou fazer mais exercícios? Será que eu preciso treinar mais? Será que eu tô com uma deficiência na teoria e eu preciso refazer o meu estudo passivo de maneira mais dinâmica, né? E aí você avalia de maneira geral e não esquece, gente, de depois fazer a segunda parte da correção, que é você tirar absolutamente todas as dúvidas que você tiver. Gente, acertei a questão, mas tive uma duvidazinha, você tira a dúvida. Você não pode terminar de estudar um conteúdo sem estar, assim, ó, com tudo nos trinques da sua cabeça, entende? Você vai passar pro próximo quando você já estiver satisfeito, que você entendeu, tô conseguindo resolver os exercícios bem, o exercício que eu errei aqui foi por bobeira e tal. Se não, você refaz novamente os passos de maneira dinâmica, né? Não é porque você acertou o exercício, igual ele falou, que você sabe como faz ele. Tipo, muitas vezes você usou de algum artifício que talvez em outro exercício que cobre aquela mesma matéria não vai ter. E também, por exemplo, em uma questão de história, vai te perguntar qual é essa revolta, essa revolta nativista. E vai te dar várias opções. Às vezes você sabe qual era aquela revolta nativista, mas você sabe que é a B, por exemplo. Mas talvez ele te dê a opção A, C, D, e às vezes você esqueceu qual que é a A, você esqueceu qual que é a C, Exatamente. Você esqueceu qual que é a D. Então você fala, caraca, beleza, eu sabia qual que era essa revolta. Mas e se em um outro exercício ele cobrar essa revolta aqui que eu esqueci? Entendeu? Aí você tem que anotar e voltar lá e lembrar. Exatamente. Gente, assim, ó, você tem que terminar essa parte, esses 4 primeiros passos, para você passar para a sua próxima matéria, com assim, um sentimento de tá tudo fechadinho na sua cabeça, entende? Tá tudo fechadinho e tal. E aí, assim, ó, o 5º passo são as revisões, né? Então, assim, ó, tem o primeiro tipo de revisão, que é você tentar lembrar do seu resumo, que é uma revisão bem básica, né? Então, tipo, e que é importante para você sempre estar exercitando sua memória. Então, sei lá, tô em casa, não tô fazendo nada, lembrei de uma aula que eu tive semana passada, vou tentar lembrar do resumo dessa aula, sabe? Inclusive, você pode sistematizar isso. Por exemplo, eu fazia, fazia o meu resuminho, aí uma semana depois, que eu tinha as mesmas aulas no cursinho, aí eu tentava lembrar dos resuminhos das aulas que eu tive na semana anterior do mesmo dia, entende? Ou seja, uma maneira de você sistematizar para sempre estar lembrando do seu resuminho. E aí, tem a revisão detalhada. Quando que você vai precisar fazer a revisão detalhada de verdade? Primeiro, quando você vê que você não está lembrando do seu resuminho. Segundo, os simulados. Gente, você sempre tem que corrigir todos os simulados. E o simulado é igual aos exercícios, você não pode deixar dúvida nenhuma. Entende? Então, às vezes apareceu uma dúvida. Aí você vai lá, vai lá na matéria e você percebe que você, na verdade, precisa de muito mais do que só aquela duvidazinha, entende? Então tá na hora de fazer aquela revisão. Então é principalmente acompanhado com os simulados, mas gente, sempre que você sentir que tem uma dúvida, que tem alguma coisa que você não lembra, que sempre tem um gap, alguma coisa assim,
você volta lá e tenta fazer a revisão. A revisão, como que ela funciona? É basicamente você tentar refazer o esforço antes do estudo passivo. Então você vai pegar aquela matéria que você pegou, aí a primeira coisa, você vai tentar lembrar do seu resumo. E aí depois, tentar fazer exercício. Às vezes você já percebe que no resumo você não lembra de nada, e aí você já vai direto você refaz os passos do estudo completo, entende? Mas qual que é o objetivo? É tornar mais eficiente, é poupar seu tempo, entende? Então assim, ó, tive dúvida, consultei o livro, surgiram mais dúvidas, revisão detalhada, entende? E aí o que você vai fazer na revisão detalhada? Tentar lembrar do resumo, tentar fazer exercício, sempre de memória, sem consulta, sem nada, sabe? E aí a partir do seu desempenho de memória do resumo e nos exercícios, você vai ver o quanto você precisa refazer esse método novamente, entende? Então, assim, refazer depois o estudo passivo de maneira mais dinâmica, vendo o que você não conseguiu lembrar do resumo, vendo o que você errou nos exercícios que você fez, entende? O que você teve dúvida nos exercícios que você fez. E aí você consegue trazer aquilo de volta, entende? Às vezes, gente, só de abrir o livro, você dá uma lidinha ali, faz uns exercícios, você já consegue lembrar do seu resumo inteiro. E pelo fato de você ter revisado e ter motivos para você lembrar, então, por exemplo, eu errei aquilo, não estava lembrando daquilo, você vai ter uma memória de longo prazo muito maior, muito melhor. Isso é um aprendizado, gente, vai passar para outro nível. Gente, isso é resultado de muita tentativa e erro, que a gente passou, assim, anos, né? São anos aqui, se for somar aqui, tentativa e erro, e que nós três, durante anos de estudo, chegamos no mesmo lugar. Vocês entendem qual que é o tamanho disso? Assim, a gente chegar aqui e perceber que a gente usou técnicas tão semelhantes, assim. Então, gente, assim, é a chave para vocês serem aprovados aí, para vocês poderem estudar com a maior eficiência possível. Talvez não seja especificamente igual a essa técnica, né? Mas pode perguntar para qualquer aluno que passou nessa faculdade ou outras faculdades concorridas aí de medicina, todos eles vão ter uma técnica de estudo ativo, no geral, que vão se assimilar de alguma forma ou outra com a nossa. Exatamente, que vai, na verdade, tipo, vai incluir os passos que a gente teve, né? O que a gente fez, na verdade, foi dar uma metodizada, assim, para vocês entenderem bem. Mas, basicamente, gente, eu vou até falar um negócio, não tinha falado pra vocês antes, mas esses dias eu tava vendo um vídeo do Manual do Mundo, vocês conhecem, né? Mano, pois e ele falando que, tipo, quando ele estudava pro vestibular, ele, tipo, gostava... Primeiro, ele fala um pouco sobre se distrair e tal, então ele fala que é importante você deixar o celular longe, coisa assim, sabe? E depois ele fala justamente desse negócio do resuminho. Eu achei doido demais, porque eu falei na hora, tipo, a gente tinha metodizado, e na hora que eu vi ele falando assim, eu gostava de, depois que eu terminar de ler, estudar, reescrever aquelas informações pra mim ali, com poucas palavras, do jeito que eu consigo entender. E aí, cara, eu falei assim, velho, realmente, assim, é universal. Quem aplica isso daqui é a galera que vai conseguir ir mais longe, né? Justamente porque você faz um esforço, você sinaliza melhor pro seu cérebro que aquilo é importante para você. E galera, esse método é realmente universal, assim, simplesmente porque é a lei do esforço que a gente fala, né? Quanto mais você se esforça, quanto maior é a sua atividade diante do estudo, maior vai ser sua retenção, maior vai ser a qualidade do seu aprendizado, e funciona para qualquer um, como a gente falou aqui. E a gente chama esse método, né, que a gente acabou de explicar para vocês, de método geral. E a gente explicou aqui para vocês, resumidamente, né, esse método geral, que na verdade é a primeira aula do módulo de como estudar de um material que a gente está preparando para vocês há muito tempo já e que a gente está liberando agora para vocês. Esse material se chama Método Macro e ele é a integração entre uma comunidade de alunos com contato direto com a gente, 9 módulos de videoaulas gravadas, são 6 que são permanentes e 3 que a gente vai dar de bônus para essa turma. E videoaulas, aulas ao vivo semanais, em que a gente vai fazer na prática com vocês aquilo que a gente ensina nas videoaulas e fazer um acompanhamento de perto de vocês mesmo, para realmente trazer vocês aqui onde a gente chegou ou em qualquer lugar que vocês sonharem. Então eu vou falar um pouco aqui sobre o método para vocês, começando pelas aulas gravadas. São 6 módulos permanentes, que a gente começa com o módulo de introdução,
em que você vai aprender como aprender e aplicar o método macro. Então a gente vai explicar certinho como que você vai usar cada parte desse material, né, as estratégias. O segundo módulo é de estratégias de prova sem TRI e o terceiro de estratégia de prova com TRI. Em cada um desses módulos a gente vai detalhar certinho a ordem das questões, a ordem das matérias, o controle do tempo, vocês encontrarem o padrão de prova, entende? Entenderem o padrão de prova, seja com ou sem TRI. Isso vai potencializar muito o resultado de vocês, porque não adianta nada vocês saberem o conteúdo e não ter uma boa estratégia na hora de aplicar na hora da prova. O quarto módulo é de como estudar e reter, em que a primeira aula é o método geral que a gente deu aqui para vocês, e as aulas seguintes são aprofundamentos nas áreas do conhecimento, que é de exatas, biológicas, humanas, linguagens e etc. A gente tem outro módulo sobre organização e planejamento, em que a gente vai ensinar a montar um cronograma, como escapar da procrastinação, como você se organizar para ler as obras literárias, como escolher os vestibulares que você vai prestar, montar uma rotina. E o sexto módulo é o módulo de simulados, em que a gente vai ensinar para você como que você vai arrancar o máximo que você conseguir do simulado para conseguir realmente subir, não estagnar e tal. Então a gente vai ensinar como e quais resolver, como que você vai escolher, onde você vai achar, como corrigir os simulados, que é assim, uma parte essencial que muita gente faz errado. E como tirar mais proveito das questões, assim, você não simplesmente fazer a questão, você realmente usar aquela questão para garantir que você vai ter um aprendizado diferenciado, né? Um aprendizado que vai garantir que você retenha, né? Que você aprenda bem. E para dar aquele empurrãozinho para vocês, né? A gente tem os 3 módulos bônus que não vão estar disponíveis para as próximas turmas, que é o primeiro, que é o bônus de mindset psicológico. A gente vai falar para vocês os caminhos mentais que a gente usou, né, para poder lidar com a ansiedade, poder lidar com a falta de sono, né, que a gente comentou aqui mais cedo. O outro módulo bônus é de malandragem de provas, em que a gente vai ensinar você as melhores estratégias para chutar, quando você deve chutar, pular questões, e os migués da redação, que, gente, salva demais. E eu não vou mentir que eu tô aqui na faculdade principalmente porque eu sabia usar bem essas malandragens da assim, redação, porque economiza tempo com você no simulado. Economiza tipo muito assim, tempo. se você não tivesse o tempo do simulado, você faria uma redação em 4 horas, você faria uma redação impecável, muito boa, demais. mas infelizmente você tem tempo, então você precisa saber essas malandragens, você precisa saber. Aí, às vezes você pega um tema ali que você não sabe pegar o repertório. Gente, isso já aconteceu comigo na prova do Enem. Se eu não me engano, na segunda vez que eu fiz Enem, galera, sobrou muito pouco tempo para redação, e aí eu mandei um dos migués que a gente ensina para vocês nesse curso lá, e eu tirei 940 Pessoal, na redação. não se enganem, viu? Nenhum dos aprovados sabia 100% das matérias que não eles viram no vestibular. Exatamente. A gente não sabia 180 questões. Então é muito natural que você resolva algumas questões com as malandragenzinhas, olhando os resultados, enfim. O objetivo aqui, na verdade, é aumentar a probabilidade de você conseguir fazer o que você não ia conseguir, entende? Só assim, então, pelo até que isso você a gente chegou. ensina. Exatamente. Gente, é muito completo mesmo. E, gente, esse último bônus, que é o curso de questões dissertativas de vestibular, ele é muito especial. Porque, assim, gente, é basicamente o curso para a segunda fase. E que, assim, tem gente cobrando caríssimo para vocês isso aí. E a gente tá dando como bônus para vocês de graça, o que a gente poderia estar vendendo separado para vocês muito mais caro. Assim, para garantir mesmo sua aprovação, a gente tem as aulas ao vivo, em que vocês poderão sugerir temas na comunidade, e aulas semanais programáticas, né, que a gente vai ensinar para vocês como aplicar realmente o método na prática, aplicar aquilo que vocês aprendem, pegar o que vocês aprenderam nas aulas gravadas e levar ali pro dia a dia de vocês, todos os dias e tal. Então, galera, é um acompanhamento muito personalizado, é um suporte assim, incrível que a gente vai dar para vocês, sem contar no acesso direto à comunidade que vocês vão ter. Então, galera, imagina, vocês têm uma dúvida na hora de estudar, de fazer qualquer coisa, e vocês têm contato direto com 3 alunos que passaram na Medicina USP. Isso não tem nem preço também, né?
Eu sei que agora você deve estar pensando já, tipo, quanto isso vai custar pra você, né? Então, assim, gente, a primeira coisa pra falar é que não tem como ser barato, né? Porque se a gente tá no mercado que é concorrido e tal, nós somos 3 alunos da Medicina USP, porque a gente tem bastante coisa pra fazer na faculdade. Então, assim, vocês sabem que é um curso integral, é a faculdade mais reconhecida do país, demanda tempo, demanda esforço, e a gente está deixando de fazer muita coisa que poderia agregar muito para a gente na nossa carreira lá na frente, justamente por essa missão, que é trazer para vocês aqui o que fez a gente passar. A gente sabe o que é estar no seu lugar, a gente sabe o que é se sentir angustiado antes de prova, a gente sabe o que é você passar a noite, assim, com a cabeça viajando, assim, você imaginando um futuro que você tem medo de que nunca chegue. Isso o professor de cursinho nenhum sabe, né? Exato, não. A gente sabe como que é se frustrar com uma nota que você achou que você ia tirar, com algum resultado de vestibular que você tinha certeza que talvez você passaria, mas você não conseguiu. E, gente, exatamente isso que a gente quer é que vocês não passam, que vocês não precisem passar pelo processo de tentativa e erro que a gente passou, entende? Foi assim, foi dolorido, né? Assim, foi ruim, né? Se você já tentou uma vez, tentou 2 vezes e já falhou, você sabe o tanto que é ruim. Muito de vocês aí sabem quão desagradável é olhar para uma prova e se sentir desesperado no meio dela, não saber como resolver, Demais. Se sentir apertado com o tempo, nervoso. Eu cheguei em prova da FUVEST que eu tremia para colocar meu celular no saquinho. Pois entendeu? Demais. Então, eu acho que muitos de vocês também sabem qual que é essa sensação, né? Com certeza. Não, demais. E assim, gente, a gente tá tirando todas essas dificuldades do caminho de vocês. Esse é o nosso foco, na verdade. O nosso foco é que vocês estudem assim do jeito correto, de um jeito que você não vai precisar de passar por todo esse esforço, toda essa frustração que a gente passou, toda essa angústia desde o começo do ano. Que vocês estudem de uma maneira efetiva desde o começo do ano, e que vocês cheguem lá no final e percebam, nossa, consegui usar o ano inteiro do jeito correto. Exatamente. E assim, gente, então vamos assim, pensar mercadologicamente quanto custaria esse curso, né? Quanto que a gente cobraria de vocês, quanto que a gente deveria, né? Pelo menos. Porque basicamente assim, gente, você vê o módulo de como estudar, por exemplo. Tem muita gente aí que nem passou em vestibular, sei lá, e que tá vendendo um monte de estratégia aí, tá cobrando R$500 num curso desse, sei lá, R$400 num curso desse, entende? E a gente vai estar trazendo, assim, é só um módulo do nosso curso, entende? Gente, o curso de questões dissertativas que a gente tá dando de graça pra vocês, gente, tem gente vendendo curso de questões dissertativas aí por quase R$1.000, entende? Vendendo curso pra segunda fase, pra FUVEST, Unicamp. E, gente, isso tá vindo de graça pra vocês, pra essa primeira turma, entende? E, gente, assim, se a gente fosse somar tudo, né? Todos os módulos, mais as aulas ao vivo, que a gente podia chamar muito bem de mentoria, e vender por R$500 o acompanhamento de 2 meses, igual tem um monte de plataformas aí que fazem, né? R$500 por mês. Imagina o ano todo de nosso acompanhamento, quanto que ia isso sair pra você, né? Então, assim, a gente chegou num valor, assim, considerando um preço de um cursinho que chega a R$4, R$5.000, não é tão exorbitante, e que a gente vai te ensinar tudo, a essência para você passar no vestibular mesmo. Uma coisa que o cursinho não vai te ensinar, que ninguém aí tá te ensinando, a gente vai trazer para vocês. Mas a gente decidiu, dessa vez, pelo menos, não cobrar isso, porque a gente não tá aqui para ser qualquer um, né? Para nada que a gente tá para ser qualquer um. Quando a gente decidiu fazer medicina, a gente decidiu entrar na melhor faculdade. Quando a gente decidiu trazer para vocês aqui, ensinar as melhores maneiras de estudar, as melhores maneiras de passar no vestibular, a gente resolveu trazer as melhores, entende? Resolveu trazer o que realmente trouxe a gente até aqui. E mais uma vez, no preço não vai ser diferente, a gente não vai ser mais um, a gente não vai ser um cara aí qualquer que vai cobrar um valor quase exorbitante aí pra tirar seu dinheiro e às vezes nem te aprovar no vestibular. Então, gente, a gente resolveu fazer um preço especial para essa primeira turma, em que vai sair apenas 12 vezes de R$ 44,61, se eu não me engano. Gente, é menos de R$ 1,50 por dia. É uma pizza por mês, assim. Menos que uma pizza. Uma pizza hoje tá 70 menos pontos, o quanto você gasta com serviço de streaming. Com certeza. Gente, é menos de R$ 1,50 por mês. E, gente,
Ô, pelo amor de Deus. Agora assim, ó, gente, com esse preço é pra não entrar só quem não quer mesmo. Porém, como a gente sabia que ia ter muita gente, né? A gente já tá com um projeto no Instagram desde o ano passado. Inclusive, eu não sei se já falei, é macro.medicina, o Pablo vai deixar o link em algum lugar. A gente vai lançar o link para abertura das vagas lá. Mas como a gente já sabia que muita gente ia querer e tal, a gente resolveu montar um processo de seleção. Porque como é um atendimento muito especializado, que a gente vai estar muito em cima com vocês, não dá pra ter um monte de aluno, entende? A verdade é que a gente não esperou que o Instagram fosse dar tanta resposta. Exatamente, assim, a gente fez o Instagram, se vocês forem ver lá, assim, a gente tem pouco seguidor, mas, gente, a quantidade de gente que já tá pedindo, né? Que tá desde o ano passado assim, mandando pra gente, assim, tipo, cadê o método, cadê o método, né? Então, a gente acha que a gente não conseguiria acompanhar todo mundo que quer. Então, a gente resolveu montar um esquema de seleção. A gente vai dar prioridade, assim, para pessoas que já nos acompanham faz mais tempo, mas nada impede que você que tá conhecendo a gente agora coloque seu nome lá e também ganhe essa vaga. Até porque quem não entrar nessa primeira turma vai ter a pré-inscrição garantida para a próxima turma já, que a gente ainda não sabe bem quando vai abrir, mas que com certeza estarão condições diferentes, né? Os preços serão diferentes, o número de vagas também será diferente, talvez até um pouco maior, né? Mas assim, gente, assim, ó, não deixe essa oportunidade passar, entende? A gente tá fazendo de tudo para as pessoas entrarem já, colocarem o nome nessa primeira turma, porque, assim, não vai se repetir, né? Assim, é um preço muito abaixo do valor de mercado que a gente tá fazendo. A gente vai estar toda semana com vocês, ao vivo, entende? Tendo contato. Então, galera, não tem desculpa para não entrar, entende? E não entendam mal, esse limite de vagas é justamente para dar atenção para quem vai estar dentro do curso, entendeu? Exatamente. Porque se a gente aceita muitas pessoas ao mesmo tempo, talvez a gente fuja da nossa proposta, que é ajudar de forma efetiva. A gente não está querendo vender um curso por vender, a gente está realmente querendo ajudar você a conquistar a sua vaga na faculdade. Então, se a gente abre para muitas pessoas agora, a gente ainda não tem como dar essa atenção especial que a gente quer dar para todo mundo, entendeu? Exato. Então galera, para você que já quer ir lá, já quer botar seu nome, é o seguinte, gente. Você vai entrar no link do Instagram aqui embaixo. E lá no Instagram, na bio mesmo, eu já vou deixar o link lá para a página. Você vai ter acesso já nessa página a todos os detalhes sobre o curso, tudo que vai ter lá dentro e tal. E aí de lá você vai preencher um formulário com algumas informações sobre você. Fiquem tranquilo que a gente não tá cobrando nada de conteúdo, assim, a gente quer mais conhecer vocês mesmos e tal, nesse formulário. E aí, até o dia 6 de março, a gente mesmo, nós três, vamos entrar em contato com os alunos selecionados para eles efetuarem aí o pagamento e já entrarem na comunidade ali no mesmo dia. E aí, se você já quiser ir lá, o link tá na descrição. E, gente, se você tá em dúvida se é pra você ou não, a gente tem uma garantia de 7 dias que, gente, faz o método macro ser praticamente um investimento sem risco, entende? Você vai entrar lá, você pode ver o que tem no curso, e se você não gostar até da camisa, da cor da camisa que eu dei aula lá, de qualquer coisa, é só apertar num botão que você recebe o dinheiro de volta. E sem burocracia nenhuma, você não precisa dar justificativa nem nada. Então, você tá em dúvida e tal, gente, coloca seu nome lá. Se você chegar a entrar e tal, e você não gostar, você vai ter seu dinheiro todo de volta, entende? Então, assim, é um investimento sem risco. Galera, e como o Spadoni disse aí, a gente está montando esse material desde o ano passado. Então a gente se reunia, a gente escrevia roteiros, a gente gravava videoaulas para poder realmente trazer logo para vocês aqui um conteúdo que a gente gostaria de receber na nossa época de vestibular. Exatamente. Eu lembro que eu sou do Espírito Santo, eu não conhecia ninguém que estudava medicina na USP, não tinha nenhum contato próximo, assim, por não ser de São Paulo. E eu lembro que o que eu mais queria era saber pessoas que estão aqui na USP, o que elas fizeram para poder passar, para poder aplicar no meu estudo, sendo que eu estava perdido. E essa é uma oportunidade assim, de ouro, de verdade. O pessoal do nosso Instagram sabe que a gente mantém um contato muito próximo com todo mundo. Sim, você sempre tá respondendo todo mundo lá. Imagina para quem estiver no curso, né? Assim, vai ser realmente um atendimento individualizado e muito especial. E para mim agora, eu acho que você tem duas opções. Que a primeira é você
entrar lá no Instagram, preencher um formulário, ter a chance não, porque eventualmente você vai entrar, se não for nessa turma vai ser na próxima, e você vai poder conhecer de perto as melhores estratégias que fizeram a gente passar realmente no vestibular. E, gente, sem risco, porque se você não gostar, você pega o seu dinheiro de volta. E a segunda opção, na verdade, é você continuar do jeito que você tá e entregar seu destino nas mãos da sorte, né? Da tentativa e erro, que foi o que a gente fez. E sofreu. E sofreu muito, a gente não indica pra ninguém. Então, assim, eu espero que agora você já tenha tomado a decisão de ir lá e colocar seu nome. E galera, eu garanto assim que assim, você não vai se arrepender. Esse é um método elaborado com muito esforço, muito trabalho, muita dedicação, gente. E que a gente vai estar assim, pegando na mão mesmo, a gente vai pegar na sua mão e te colocar dentro da faculdade que você quer, assim. Então, gente, se você tá aí, você tá sofrendo por causa do vestibular, você acabou de ter um resultado ruim e tá triste. Se você não quer ter um resultado ruim, né, e não quer passar pela frustração, né, que é aquela sensação ruim, de às vezes você até vê seu amigo passando e você não, né, aquela... Aconteceu comigo também. Aconteceu comigo. Normalmente é até uma hora que vira a chave, Sim, né, que você vê seu amigo passando e fala assim, pô, podia ter feito igual. Exatamente. Então assim, galera, a gente espera vocês lá dentro do Método Macro. A gente tem certeza que vocês vão amar, assim, toda a dinâmica que a gente está construindo lá dentro, as aulas online, as aulas ao vivo, vai ser assim, uma experiência única para vocês. E que, gente, mesmo depois do vestibular, continua sendo uma coisa muito valiosa, né? Tipo, a gente usa até hoje, assim, ó, por mais que o dia a dia, né, na faculdade seja muito diferente, gente, esse negócio de atividade do estudo, de você ter esforço, resuminho, organização. Gente, isso é pro resto da vida, gente. É pro resto da vida e vai ajudar vocês em tudo que vocês tiverem. E vocês já estão com o caminho pronto, aí vocês vão estar com tudo na mão por menos de R$1,50 por dia. Então é isso, galera. A gente espera vocês lá e um grande abraço. Esperando vocês lá no Método Macro, Macromedicina. Siga a gente no Instagram, que tem vários posts lá que vão ajudar vocês, tenho certeza. E é isso, galera. Tamo junto e espero muito que vocês gostem. Coloque o nome de vocês lá. E é isso. Galera, vou fazer... só pra terminar, eu tive uma ideia agora. Que eu vou... Pra você que não foi lá escrever o nome ainda, até agora, eu vou fazer o seguinte. Bora fazer assim, ó. As 10 pessoas... Primeiras pessoas que preencherem tá com a vaga garantida. Beleza. Pode ser? Beleza. Então canal. fechou. Então indica lá que você veio pelo canal. Tá lá questionado. Você vai lá, clica lá. As 10 primeiras pessoas estão com a vaga garantida. Então, só pra você tomar a atitude mesmo ir lá, pra te dar aquele empurrãozinho. Então beleza, galera. Valeu, até mais.